Olá a todos, aqui quem fala é o Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos à terceira rodada do Campeonato Mundial de Xadrez Feminino de 2016. Hoje nós temos novamente a Munzichuk com as peças brancas, a Rui Fan com as peças negras e depois de duas rodadas nós temos 1,5 para a desafiante Rui Fan contra meio da atual campeã mundial Maria Munzichuk, certo? Então, entramos nessa terceira rodada com a desafiante na liderança, ela está jogando com as peças negras, então a gente espera que ela queira agora começar a segurar o match, né? Começar a empatar tudo porque ela já está na vantagem. E a Maria Munzichuk, querendo voltar a empatar essa disputa, ela precisa da vitória, ela botou uma novidade logo no primeiro lance. Ela começou com o lance D4. Até agora a gente viu bastante E4, né, nas duas primeiras partidas. E esse lance D4 também não é muito comum no repertório da Maria. O objetivo dele é ocupar o centro, né, dominar o centro com o peão e abrir caminho para o desenvolvimento do próprio bispo. As negras respondem com cavalo F6. As negras procuram dominar o centro com o cavalo ao invés de peão logo na abertura. As brancas respondem com C4. Ela já tem o domínio de D4 e E5 por causa do peão de D4, certo? Elas dominam também a casa D5 com o peão de C4. Então, abertura, ambos os lados procurando domínio central. As negras respondem com D6. Pode parecer que as negras não estão indo tão para frente, né, na disputa pelo centro, só que geralmente aberturas que começam com D4 levam para partidas um pouco mais lentas. O seu objetivo não é conseguir toda a vantagem logo de cara. Você joga um jogo mais posicional, que você tenta segurar mais a posição e conseguir pequenas vantagens. São vantagens muito mais menores, né, do que seriam com a abertura E4, em que os jogadores vão para cima logo de cara. Então o lance D6 pode parecer que não está tentando um domínio central tão grande, só que ele já apoia o lance D5, que vai vir em seguida, consolidando o centro das negras, além, é lógico, de abrir caminho para o desenvolvimento do bispo e logo abrir caminho também para o roque, certo? As brancas responderam com G3, também pode parecer que não tem um objetivo de domínio central, só que tem sim um objetivo de um domínio central muito forte, porque G3 tem o objetivo de levar o bispo para G2, e o bispo vai atuar aqui nessa grande diagonal. Essa é a maior diagonal do tabuleiro, juntamente com essa diagonal aqui, certo? Então o bispo se posicionando nessa diagonal, ele tem um grande domínio de todo o tabuleiro, inclusive passando por casas centrais. Principalmente a casa D5, que a gente vai ver que vai ser um ponto muito forte da disputa entre as duas jogadoras. As negras respondem com D5, procurando consolidar sua posição nessa casa, uma posição central muito boa. As brancas jogam bispo em G2. E aqui pode parecer que as brancas estão entregando aqui o peão na casa C4, né? Mas só parece, porque se as negras tentam capturar esse peão, as brancas têm dama em A4 dando cheque ao mesmo tempo que elas atacam o peão. Na hora que as negras se defendem do cheque, elas recapturam o peão. Então, esse peão não está caindo, apesar de parecer à primeira vista que ele está caindo. E como você não vai ganhar material ao capturar esse peão, né? As negras... desculpa aqui. As negras preferem jogar o lance bispo em B4. Dando cheque, procurando fazer com que as brancas não desenvolvam da forma que as brancas querem desenvolver, né? Então as brancas são obrigadas a se proteger do cheque jogando bispo em D2. Esse bispo poderia estar sendo muito mais útil, por exemplo, nessa diagonal ou nessa diagonal, só que ele tem que defender o rei do cheque, certo? Depois de
ter conseguido botar o bispo branco numa casa não tão boa, o bispo negro, né, recua para uma posição melhor. Cavalo em F3, de novo buscando domínio central. Roque o quanto antes. Cavalo de B em D7. Ligando esses dois cavalos aqui, esses dois cavalos vão ficar se apoiando ao longo da partida. Igual eu falei agora mesmo, né? O lance D4, vocês percebem que a abertura é um pouco mais lenta. O cavalo entrou no caminho do bispo aqui. Só que esse bispo já não poderia se envolver tão bem por causa desse peão em E6, certo? A gente vai ver agora que o bispo vai procurar se desenvolver para cá. Então, D4, os jogadores, no caso as jogadoras, jogam mais calmamente, buscam consolidar a sua posição, não ter nenhuma fraqueza na própria posição, ao invés de procurar um ataque em cima do rei adversário logo, certo? Dama em C2, desenvolvendo a dama, defendendo finalmente esse peão em C4. Em menor grau, atacando aqui a casa H7, abrindo caminho para a torre desenvolver. C6 das negras, consolidando de todas as formas possíveis a casa D5 aqui, bloqueando de vez, né, o centro. As brancas não vão conseguir ter um jogo aqui no centro tão facilmente. Tem um ataque aqui no centro. O centro está protegido. Os jogadores agora vão ter que começar a jogar pelas alas. A ala da dama ou a ala do rei. Porque o centro está finalmente bloqueado. Torre em D1. B6. De novo, aquela ideia do bispo desenvolvendo para cá, ao invés de vir aqui para o centro. Bispo em F4. O bispo aqui em D2, ele estava desenvolvido. Só que ele não estava tendo muita função aqui, certo? Ele estava olhando atrás da muralha de peões negros. Aqui em F4 ele é mais útil para as brancas, porque ele já começa a incomodar aqui a posição das negras. Ele já está olhando para dentro da muralha negra. Se alguma peça passar por aqui, ele está aniquilando a peça que se aventurar a passar aqui no raio de ação dele. Então, melhorando a posição do próprio bispo. Bispo em A6, desenvolvendo o bispo, atacando aqui a fraqueza em C4. As brancas decidem trocar, porque defender esse peão demandaria muito tempo que as brancas sentem que não tem para desperdiçar, né? Então, melhor trocar aqui. E nós temos a coluna C como sendo uma coluna aberta. Então, nós temos o nosso primeiro ponto em que os jogadores podem jogar em cima desse ponto, tentando dominar esse ponto. Quem conseguir dominar essa coluna vai ter uma vantagem bastante interessante na partida, já que o centro aqui está bloqueado, né? Não tem como os jogadores tentarem jogar muita coisa pelo centro. Cavalinho E5, posicionando o cavalo em uma casa central. Nessa casa, ao tanto que esse cavalo está ativo. Ele está muito mais ativo do que aqui em F3, que ele estaria olhando basicamente apenas o seu próprio campo, né, do tabuleiro. Agora ele começa a incomodar aqui o adversário no campo do adversário. Torre em C8, tentando dominar essa coluna. Ao invés da dama sair agora, porque ela está sendo atacada, as brancas veem que elas podem jogar cavalo em C6, atacando o bispo aqui em D7. Caso o cavalo capture, ele vai estar dando cheque. Então o cavalo pode capturar agora sem preocupar com a dama aqui no fundo, porque cheque é preciso respeitar, certo? Então a ameaça branca é capturar em E7, dando cheque. As negras veem isso, procuram forçar as brancas a moverem logo esse cavalo. As brancas capturam em E7, dão cheque. As negras recapturam. E agora que as brancas vão se preocupar com esse ataque que a dama está sofrendo na coluna C. Cavalo em C3. E no final dessa história toda, qual que foi a vantagem, né, que as brancas conseguiram trazendo o cavalo para
E5, C6, capturando em E7. Cavalo foi trocado pelo bispo. Com isso, as brancas têm o par de bispos contra o bispo isolado das negras. O par de bispos normalmente é muito mais vantajoso que um bispo e um cavalo. Apesar das duas peças, tanto o bispo quanto o cavalo, valerem aproximadamente 3 pontos, um par de bispos costuma ser muito mais ativo que um bispo e um cavalo. Então a vantagem das brancas é o par de bispos. Porém, a posição está bastante fechada ainda. Igual eu comentei mais cedo, a estrutura de peões aqui, o centro está bloqueado. Então, apesar do par de bispos ser uma vantagem, nessa posição fechada não é uma vantagem tão grande igual a gente viu, por exemplo, nas duas primeiras partidas do Mundial, em que a posição estava bem mais aberta. Então aqui as brancas vão procurar abrir a posição, se for possível, e a ideia das negras é tentar manter essa posição fechada para não deixar esse par de bispos jogar, certo? Ok, então nós jogamos aqui cavalo em C6, atacamos o bispo. A gente não pode capturar imediatamente, porque senão a nossa dama cai. Só que a gente tem essa ideia aqui de cavalo toma bispo se for possível, certo? As negras jogaram cavalo em H5, elas estão procurando limitar esses bispos brancos. O bispo branco estava muito feliz aqui, atuando nessa diagonal. Ele foi obrigado a recuar para essa casa que ele não está tendo muita atuação, certo? Se ele recuasse mais, também não ia ser tão útil. Então, o objetivo das negras agora é procurar limitar a ação desses bispos brancos. Depois de ter feito o bispo branco recuar, as negras retornam com o cavalo de H em F6. E aqui, na conferência de imprensa no final da partida, a Maria Mosinchuk, que está jogando com as brancas, disse que o lance dela, que ela jogou, foi A4, foi um tanto quanto precipitado. Depois do fim da partida, ela considera que o melhor lance seria dama em D2. Saindo aqui dessa coluna, destravando esse cavalo, talvez trazendo uma das torres aqui para a coluna C. Então, ela sentiu que o lance certo seria dama D2, só que na partida ela acabou jogando A4. Eu considero que, no momento, parece que a gente não está tendo tantos problemas assim com esse cavalo sendo cravado, Talvez cavalo em E4 seja uma ameaça, só que, por enquanto, parece que não é uma ameaça tão grande, certo? Eu jogaria torre de A em C1, procurando jogar aqui por essa coluna, certo? Depois eu saia com a dama, talvez eu saia com a dama até mesmo aqui para B3. Então eu jogaria torre de A em C1. Maria Mosinchuk disse que o certo teria sido jogar dama em D2, só que na partida ela jogou A4 procurando abrir essa coluna A, já que o centro está bloqueado, procurar um contra-ataque aqui na ala da dama, certo? As negras jogaram bispo em C4, esse bispo agora está numa excelente posição, sendo apoiado aqui por esse peão que também está muito bem posicionado, certo? Está bastante fixo essa posição. As brancas continuam com A5, procurando abrir aqui a coluna A, depois que os peões trocarem aqui em B6. As negras tomam o peão de A, antes do peão de A tomar o peão de B. As negras agora estão atacando aqui o peão de A. Em vez de defender esse peão, as negras jogam dama em B4. Por que elas não defendem aqui? Porque as negras têm as seguintes ameaças. Primeiro, elas estão atacando a torre em A5, certo? Essa é a ameaça imediata. Só que indiretamente, dama em B4 já diz que o objetivo das negras é jogar bispo em B3, atacando tanto a dama quanto a torre.
essas duas peças pesadas estão na mesma diagonal. Então, um bispo jogando em B3 apoiado pela dama faria um estrago muito grande nas brancas, certo? As brancas respondem, elas têm que defender essa torre, têm que defender dessa ameaça. Então elas jogam torre de D em A1, elas tiram a torre dessa diagonal. Bispo em B3 agora não tem o mesmo estrago, já que eu não tenho duas peças pesadas na mesa diagonal, certo? Eu posso sair com a dama sem medo de ser feliz, ao mesmo tempo que a torre que estava aqui em D está apoiando a torre que está sendo atacada aqui em A5. E as brancas continuam com a ameaça aqui em cima do peão de A7. Aqui eu considero que as negras estão procurando um empate, certo? Quem está jogando de negras é a Hou Yifan, ela já está com a vantagem no match, ela tem 1,5 ponto contra meio. Então o objetivo das negras é tentar empatar essa partida e garantir o resultado, garantir a vantagem. E para isso, eu acho que as negras poderiam ter jogado A6. Por quê? A posição dos peões aqui, a estrutura de peões negras na ala do rei, já está bastante sólida. Vai ser bastante difícil para as brancas conseguirem quebrar essa estrutura de peões. Talvez as brancas vão ter que pagar um preço alto para conseguir abrir linhas de ataque em cima do rei adversário. As brancas precisam da vitória. Quando eu jogo peão em A6, eu também torno esse ponto A6 um ponto sólido que bloqueia a penetração das peças brancas na posição negra. Esse peão está sendo apoiado por esse bispo, que está sendo apoiado por esse peão. Se preciso, esse bispo pode voltar aqui para a casa B5 sem grandes problemas, certo? Então, eu, de negras, buscando um empate, jogaria o lance A6 e tentaria jogar pelo empate a partir daí. Só que, igual comentaram na análise durante a partida, a gente ainda está no começo do match. Essa é a terceira rodada de 10 rodadas que vão ser jogadas. Então pode ser que a Hou Yifan, tendo a vantagem, ela se sinta no direito de queimar alguma gordura, arriscar um pouco. Arriscando, talvez ela consiga a vitória e conseguindo uma vitória, na verdade 2 vitórias, né, em 3 partidas, ela conseguiria uma vantagem muito grande que deixaria Maria Muzychuk numa pressão pelo resto do match. Então, a Hou Yifan preferiu algo um pouco mais arriscado, um pouco mais ativo. As negras jogaram torre em B8. Elas vão permitir que as brancas consigam no domínio dessa coluna A, só que elas vão ter um contra-jogo aqui na coluna B, certo? Então, é uma decisão um tanto quanto arriscada das negras, permitirem que as brancas entrem na posição negra. Só que as negras têm uma compensação mais do que suficiente por permitir essa entrada das brancas, certo? As brancas capturam em A7, o cavalo aqui de D7 não está caindo, lembre-se que tem o outro cavalo defendendo ele. As negras capturam em B2. Os dois lados trocam suas peças pesadas aqui em B2. E agora as negras estão atacando o ponto E2, certo? Então as negras têm sim um ataque forte, só que as brancas agora também têm uma boa porta de entrada aqui para tentar atacar a posição negra. As brancas se defendem desse ataque negro jogando bispo em F3. E aqui as negras continuam com a ideia, apesar de elas terem jogado um lance ativo, né, tentando atacar, elas continuam com a ideia de tentar limitar a posição, a atividade desses bispos negros aqui. Esses bispos são muito bons juntos, certo? Eles têm um domínio muito forte em conjunto aqui, certo? Se essa posição abrir, se eu tirar esses peões aqui do caminho, ó o domínio que esses bispos têm em conjunto da posição. Então o objetivo das negras é limitar ao máximo a atuação desses bispos.
Uma ideia para as negras seria jogar direto H5. Por quê? Dessa forma elas limitam esse bispo de branco de caças brancas. Ele não poderia, por exemplo, mais vir para G4. Já abriria aqui um espaço para o rei negro tentar vir para o centro do tabuleiro, jogar o final de partidas indo para o centro quanto antes. Essa é uma ideia que as negras poderiam ter, só que as negras preferiram ir um pouco mais lento, jogar H6. Lembrando, D4, quando a partida começa com D4, geralmente você não precisa jogar tão rapidamente como você deveria jogar com E4. Você pode fazer lance um pouco mais calmo, sem procurar um ataque fulminante o quanto antes. Então, H5 seria uma ideia de você já jogar H5 logo. Só que as negras preferem jogar H6, limitar a ação do bispo branco de casas negras. Depois elas jogam H5, certo? As brancas continuam com H4, já pensando no avanço de peão para G4, G5, tentando abrir aqui a posição das negras, certo? Para abrir a posição para permitir que as peças brancas possam ter um jogo melhor. As negras desenvolvem sua última peça, torre em C8, bispo em F4. De novo, esse bispo estava olhando só para esse peão aqui em D4. O bispo em F4 ele está atuando muito mais do que ele estaria aqui em E3. Então, procurando melhorar a posição do bispo. Torre em C2, atacando o cavalo em C3. Torre de 6, né? Torre de 7, desculpa. Torre de 7 em A3, defendendo esse cavalo. H5 de novo. As negras poderiam ter jogado H5 direto, só que elas preferiram ir H6, H5. H5 limita a ação desse bispo aqui, que está em F3. Além disso, ele impede um pouco essa tentativa de abertura de linhas das brancas, certo? As brancas agora não é tão vantajoso para elas jogarem G4 para tentar abrir essa posição. As brancas também não têm mais H5 tentando avançar esse peão. Então as negras estão procurando bloquear o máximo possível a posição. Rei em G2, rei em H7, torre em C1, oferecendo a troca de torres. As negras aceitam, certo? E aqui nós temos o lance E5. Quando eu estava vendo a partida, eu achei que as negras estavam meio que abrindo mão na ideia que elas tinham para a partida. Poxa, E5 você vai acabar abrindo a posição, certo? Você está enfraquecendo aqui D5, vai ter menos peões no tabuleiro. Esse par de bispos vai começar a jogar bastante. Só que não, as negras já tinham calculado tudo. O objetivo das negras aqui é trocar o cavalo pelo bispo. Trocando o cavalo pelo bispo, a vantagem das brancas cai por terra. As brancas não vão ter mais o par de bispos, certo? As brancas jogam bispo em E3, procurando evitar que o avanço D4. E agora as negras trocam o cavalo pelo bispo. A vantagem das brancas do par de bispos vai por terra. E agora, numa rápida sequência de lances, as duas jogadoras concordaram com o empate. De novo, na hora que eu estava vendo a partida, eu achei que as brancas ainda poderiam tentar jogar essa partida. O bispo captura aqui essa torre, certo? O rei branco está muito mais centralizado que o rei negro. Por que não tentar jogar e conseguir alguma vantagem? Só que não. Os bispos que restam no tabuleiro são bispos de casas de cores opostas. Eu tenho um bispo de casas negras e eu tenho um bispo de casas brancas. Isso, por mais que eu tivesse peões de vantagens para um dos lados, por exemplo, vamos dizer que esses peões aqui, que estão marcados de vermelho, estivessem fora da partida. Talvez isso daqui ainda fosse empate. Por quê? Evidentemente, essas jogadoras estão disputando o título mundial. Elas sabem bastante xadrez. Na teoria, bispo de cores opostas, de casas de cores opostas, termina em empate. Então, essa posição é empate, não tem por que você continuar jogando.
Então, nessa posição, as duas jogadoras concordaram com o empate. E agora nós temos 1-2 na disputa, certo? A Hou Yifan, a desafiante, a chinesa, tem 2 pontos. A Maria Munzichuk tem 1 ponto. E amanhã, domingo, na verdade hoje que está saindo esse vídeo, né? Nós temos a disputa da 4ª rodada, em que a Maria vai jogar de negras, precisando da vitória. Então vai ser uma situação bastante interessante, porque geralmente quem joga de negras busca um empate, né? A vantagem do primeiro lance é uma vantagem um tanto considerável nas partidas de alto nível, certo? Então, essa foi a 3ª partida do Mundial. Esse vídeo vai estar saindo no domingo, no dia 6 de março. Então hoje, domingo, dia 6 de março, às 9 da noite, eu estou pretendendo fazer uma live com um convidado especial. Eu espero que dê certo de fazer essa live. Então não deixem de conferir aqui no canal, às 9 da noite do dia 6 de março de 2016, essa live. Eu não vou falar o assunto ainda, só que eu acredito que vai ser bastante interessante. Eu já estou preparando esse vídeo que eu vou transformar em live há pelo menos 2, 3 semanas. Então, eu acho que vai ser algo bastante interessante. Live, talvez eu e meu convidado, né, nós demos conta de interagir um pouco com vocês. E é isso. Então, recado dado. Não deixe de clicar em gostei nesse vídeo. Não deixe de conferir a live. E eu vou ficando por aqui. Tchau!